E aí pessoal, como é que vocês estão? Boa noite a todos aí. Hoje começando aí mais um bate-papo aqui com meu amigo Massal e apresentar para vocês aqui. A ideia nossa aqui hoje é falar um pouco sobre o tema aí voltado à inteligência artificial, assunto que está bem alto aí, né? E a gente escolheu uma ideia aqui para debater que vai fazer todo mundo pensar, chama a atenção de vocês. E o Massal aí, como eu também, a gente é bastante entusiasta, né, Massal, desse tema. Então a gente quer conversar um pouquinho com vocês. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou Robert Valles, né? Eu sou Massal. Massal Messias, né? Massal Messias. A gente aí, na nossa vida profissional, a gente também flerta bastante com esse tema de inteligência artificial. Então é uma coisa que vai fazer bastante sentido, porque a gente não só conhece e é entusiasta, como também, de certa forma, usa no nosso dia a dia, né? Então a gente vai compartilhar um pouco com vocês e hoje a gente quer falar especificamente de um tema voltado à inteligência artificial. O que a gente vai falar hoje? Sobre as profissões que podem vir a acabar, né? Ou a pessoa tem que estar se especializando para poder viver nesse mundo, né, novo de hoje. Né? Pois é, a inteligência artificial aí ela está mudando tudo, né? E a gente percebe aí que ela está mudando o dia a dia nosso, voltado para as relações, voltado para o profissional e voltado para vários âmbitos aqui. Mas hoje o nosso foco aqui, que a gente vem aqui discutindo e a gente quer trazer nesse bate-papo nosso, é a relação no futuro das profissões. Sim, porque o pessoal hoje, sem inteligência artificial, já não tem capacitação para alguns tipos de trabalho. Aí imagina, né, vindo uma inteligência artificial automatizando tudo. Pois é, e o que já tem hoje a gente está aqui, ó, só para vocês terem noção, a gente está gravando esse vídeo hoje, começo de novembro de 2025. A gente já tem uma perspectiva de mudança grande. Por quê? A inteligência artificial está fazendo parte da nossa vida há menos de, vamos dizer assim, de 5 anos para cá, né? E nesses 5 anos aí, a evolução que a gente vê, eu vou citar aqui ano a ano, mas até menos, às vezes a cada 6 meses aí, a gente tem visto alguns saltos bem grandes disso. Está muito rápido, nem meses. Se for reparar hoje na TV, cada hora sai uma coisa nova. Eu mesmo assisto muito jornal e eu vejo, cada hora tá sendo bom, tá? Na medicina está avançando muito, graças à inteligência artificial, muitas doenças, muitos remédios, né, que eles estão produzindo através da inteligência, né, que eles conseguem cruzar os dados aí. Uma coisa que ia demorar, que nem eu vi na reportagem, que ia demorar anos para o cara descobrir, a inteligência conseguiu em minutos uma doença. O que você falou é muito interessante, né? Porque eu estava vendo isso daí também, consolidando essa ideia. Eles têm algumas inteligências e alguns usos de supercomputadores que eles conseguem fazer programações e responder perguntas que um computador normal demoraria ali mais. Tem até um dado recente de uma pesquisa que um computador demoraria mais de 20 anos para responder, e esses supercomputadores, com apoio e auxílio de inteligência artificial, resolveram em questão de poucos minutos ali uma questão que os cientistas acharam que ia demorar muito mais para obter. Imagina aí o nível de consolidação e avanço que isso vai trazer. Mas aí como isso reflete, como é que você acha, Marcelo, que isso vai refletir nas profissões do futuro? Como é que você... Porque hoje a gente já tem um cenário, uma pergunta para você responder aqui pro pessoal. Hoje a gente já tem um cenário que a gente percebe que a gente já tem uma sociedade, vamos pegar o cenário Brasil, a gente tem ali milhões de brasileiros que não estão trabalhando, e da classe ali ativa, a gente percebe ali que as pessoas estão tendo que se adaptar muito. E agora tu vê que tem muitas profissões que elas já estão pedindo, ou em algum nível você vai estar usando a inteligência artificial para fazer seu serviço. Como é que você acha que vai ser o avanço disso aí? O que você tem como visão desse que você tem pesquisado? Eu penso assim, na parte de trabalho. Hoje, vamos tirar o básico, mercado mesmo. Você vai no mercado hoje, tem alguns mercados que não estão usando mais o caixa. Estão botando lá os caixas eletrônicos lá, que nem está tão avançado assim, né, que eu creio que no futuro vai estar bem mais avançado, e já está tirando emprego. No Japão mesmo, você já não precisa mais de caixa, você entra com a máquina e vai digitando e já faz a compra ali na hora. Só sai e vai embora. Eu estou vendo que na China nem se fala, né? A China está um passo muito à frente, né? Como dizem, a China já está em 2050, né, Marcelo? Mas o que eu falo assim, hoje, em nível brasileiro, é que eu estou falando, muita gente não tem capacitação para poder trabalhar nas profissões que existem hoje sem inteligência artificial. Certo.
Entendeu? Aí você imagina, vamos supor, vai, começarem a ter que, eu preciso de uma pessoa que entenda de dar os comandos, vai, porque a inteligência artificial através de comando. Muita gente hoje pergunta, não sabe nem o que é isso, eles ficam olhando só o celular, vendo videozinho, TikTok, esses bagulho, mas eles não estão vendo, está se passando o tempo e o pessoal não está pesquisando sobre isso, que vai ser o do futuro, vai ser comando. Na verdade a pessoa vai ter que entender de comando, porque na verdade se eles automatizar tudo, tiver sempre uma inteligência artificial atrás de qualquer coisa, equipamento, máquina e tal, vai precisar de uma pessoa para comandar. Mas a preocupação é o quê? A inteligência, ela está eu vi uma outra reportagem, como eu estou falando, que ele está começando a ter o quê? A não pensar, mas ela está começando a ter comandos próprios, não precisa de ninguém mais comandar. Ela mesmo já está se fazendo as coisas sozinha. Ou seja, não vai precisar de um comando mais. Então, o que vai acontecer? Na minha ideia hoje, numa profissão, vamos botar as profissões que eu estava vendo, pesquisando sobre, até você pesquisou, nós pesquisamos junto, que em 10 anos as profissões vão acabar. São profissões que hoje muita gente está fazendo uma faculdade de 4 anos aí de arquitetura. Pô, hoje tem um programa no computador que você dá o comando lá e ele vai te dar a casa projetada já, decorada, em 3D, coisa que você fazia, teria que fazer em horas para montar um comando, fazer um projeto desse. Exatamente isso. Faz em segundos, quer dizer, já não vai precisar de um profissional de 4 anos, estudando 4 anos, vai ter uma inteligência que vai fazer isso por ele. E essas pessoas que fizeram faculdade? E as pessoas que estão terminando a faculdade de arquitetura agora? Como é que vai ficar? Você faz uma faculdade de engenharia. Eu estava vendo, tem um programa hoje que ele dá, porque o engenheiro ele faz o quê? Ele calcula solo, vigamentos, fazer um prédio lá, tem que fazer a sustentação do prédio, tem que fazer cálculos. Cara, esse engenheiro, ele tem que fazer muita conta, dependendo do computador ali para calcular. Hoje a inteligência faz isso, você só precisa dar o terreno e saber o solo, o tipo de solo que é o terreno. E aí falar o prédio que você construir. Para construir um prédio vai de 10 andares, com tantos apartamentos, ela vai criar já o projeto todo pronto. Tanto de cálculo, de chão, do solo lá, de vigamento, sapata, tudo já pronto. Com tudo. Ou seja, o que o engenheiro ia fazer em horas, em dias, ele deveria fazer em segundos, minutos. A resposta que a gente fica com isso, então, Marcelo, é que é o seguinte, que a inteligência, ela, além de substituir, ela substitui não só o profissional, mas ela também consegue fazer tudo que esse profissional fazia. Menos tempo, melhor, com maior precisão também. Sem erro. Ó, vamos tirar pela medicina. A medicina a gente é humano. A gente tem sentimentos. Então, né, o cara pode ir o neurologista, que é uma operação mais delicada que existe, que é o neurologista. Eu estava vendo um vídeo aí, né, que através de uma inteligência artificial estava operando o cérebro. Ó, para você ter ideia, hoje uma faculdade de medicina para neurologia, o cara tem que fazer 5 anos de faculdade, mais 4 anos de pós só sobre isso, e mais a residência, o total vai dar uns 10 anos, o cara ficar bom em neurologia, por isso que ele ganha um salário bem. Então tu imagina um robô vindo fazer isso aí sem tremer, precisão milimétrica e sem sentimento, ele não vai ter sentimento. Entendeu? Aí me fala, um cara que estuda aí 10 anos na faculdade para fazer um curso desse aí de medicina aí. Então, são as profissões que eu estou falando que, tipo, o humano ele pode ficar doente, tipo, teve a Covid. Se eu meter lá, estão fazendo robô esses malucos aí. Se fizer um robô desse aí, ou fizer uma inteligência artificial num robô que vai lá, ele não vai pegar doença, ele pode mexer com vírus, com o que seja. Fora que tem uma questão profissional ali envolvida, que hoje, por exemplo, você citou a China, né? E tem uma questão lá que é interessante, que perpetua essa dinâmica das relações profissionais. Porque a relação profissional com o humano, ela envolve muita coisa. Ela envolve, às vezes, um contrato de trabalho, ela envolve o fato que aí você entra num ponto assim, mas algo que é interessante, que envolve a questão de que um profissional ele pode ficar doente de uma hora para outra, não é isso? Você mesmo falou aquele dia que tem uma empresa
que trabalha tudo no escuro, economiza até Isso é luz. legal, pessoal. O que o Marcel está trazendo aqui é um ponto que a gente conversou um tempo atrás, que se chama Dark Factories. O que são as Dark Factories? São fábricas escuras, né? Traduzindo literalmente. São fábricas onde não existem profissionais. Na verdade existe, mas é uma quantidade extremamente reduzida. E que são esses profissionais? São pessoas que eles fazem o papel do quê? Em cima do que o Marcel falou, controlar as máquinas. Porque o profissional que atua ali, o operário da fábrica, Marcel, não tem operário. É tudo braço robótico. Então ali, vamos pegar um exemplo, uma fábrica que teria 100 trabalhadores, divididos em 3 turnos, Marcel. Porque um trabalha 8 horas, que é um humano, ele precisa descansar, tem toda a questão humana. Depois o outro turno trabalha mais 8 e o outro turno trabalha mais 8. No contrário, quando você substitui isso por máquinas com o apoio de inteligência artificial, essas máquinas elas não se cansam, elas não têm contrato de trabalho, elas fazem o mesmo trabalho, só que 24 horas sem parar. E o que acontece? O nível de produtividade das máquinas é alto, não tem problema com questões trabalhistas e economiza energia, porque muitas das vezes a luz está apagada, não precisa, por isso se chama de Dark Factory, fica só os braços funcionando ali com uma iluminação mínima, alguém controlando o sistema para poder analisar se o funcionamento das máquinas está bom. Esse profissional, ele sim é especializado em inteligência artificial, só que em vez de ser ele e mais 30 por turno, é só ele e às vezes mais um ou outro ali para apoiar em caso de uma eventual necessidade. Em vez de pagar 30 salários, ainda tem essa questão do salário. Não se paga mais 30 salários. Se pagam 2 profissionais de inteligência artificial com conhecimento específico na área. Vamos falar numa coisa bem mais antiga. Vou falar bem antiga, antes da inteligência artificial. Lembra na época de colher cana? Nas temporadas de colheita de cana, precisava de 1.500 pessoas para colher cana. Aí fizeram a máquina que colhe, substituiu essas 1.500 pessoas. Aí ficou um cara, uma máquina, substituindo 1.500 pessoas. Hoje já tem um cara que substitui a máquina. Eu não tenho mais operador da máquina. É tudo via satélite. Ou seja, tem 5, 6 máquinas colhendo cana e não precisa nem de motorista. Essa evolução é absurda, né, Marcelo? Drone. Pô, esse dia eu tava vendo um negócio que até pensei em, vou te falar a real. É assim, tem a parte ruim? Tem. Mas tem a parte boa também, umas coisas assim que eu vejo. Mas se o cara tiver ideia, mas muita gente fala, o brasileiro hoje, por falta de estudo, falta de alguma coisa, às vezes não tem esse conhecimento. E isso é que vai matar na inteligência artificial, a falta do conhecimento. Porque a pessoa que tem conhecimento, por isso que eu falo, você que está aí, se especializa, porque senão vai ficar para trás. Esquece esse negócio de manual, vai acabar, vai ser só vai ser comando e saber ter programação, só isso aí. Mas eu falo assim, hoje em dia eu estava vendo um negócio muito engraçado, não tem nada a ver com inteligência artificial não, mas foi o que? O cara fez pintura de fachada de prédio com drone. Eu ouvi isso aí, a gente viu esse vídeo. O cara, tipo, uma pessoa precisa, um prédio tem que contratar cordeiro, aqueles caras do corda, colocar andaime, colocar uma pá de bagulho que fica subindo assim. O cara pegou, teve uma ideia de botar um esquema de tinta. E, primeiro é o lava-jato, né, que é alta pressão, água de alta pressão que vem lavando a fachada do prédio inteiro. Só lavando, não pinta, só lava. Para lavar toda a fachada do prédio. Em questão de 2 dias ele faz o serviço no prédio inteiro. Obviamente, que eu estava vendo, tem inteligência artificial, porque o que acontece? O drone ele é comandado por uma inteligência que vai dar a medida do prédio. Então ele vai fazer aquela lavagem na medida, ele não vai sair fora do prédio, porque ele vai... Tem um escaneamento do local, isso aí. E aí ela vem lavando sem falha, né? Uma coisa que a pessoa pode ver, pode cair, um monte de coisa. Em 2 dias. Isso através da inteligência artificial. E eu fico pensando assim, cara, tem umas coisas que vai... Eu acho que esse cenário é interessante, porque o Marcel traz um exemplo bom, pessoal, que ali a gente consegue mensurar diversos benefícios. Aí é uma aplicação positiva e inteligente do uso da inteligência artificial. Pega o cenário antes, é legal porque a gente consegue traçar um paralelo de como era antes e como é agora. Porque esse cara aí, vamos dizer assim, ele já pensou, ele soube entender essa lógica da inteligência artificial e aplicar isso no contexto dele. Imagina que esse empresário, galera, vamos fazer um cálculo aqui, Marcelo, você vai me ajudar para isso, para a gente pegar esse exemplo aqui e poder esmiuçar um pouco mais, que é onde a gente sempre quis chegar com todo esse contexto, né? Porque, assim, na verdade, que a gente vai falar disso tudo,
tem o aspecto positivo e negativo. Mas nesse cenário, é um exemplo de uma aplicação boa. Sim. Olha só, ele tinha um custo ali com um cordeiro, como ele falou, que são os profissionais que, inclusive, tem uma questão de insalubridade, porque é uma profissão ali de risco, certo? Alto risco. Alto risco. Tem o uso ali da água ali, que é usada no jateamento, que pode acontecer um desperdício pelo lado humano ali, talvez ali, dependendo do nível ali do profissional ali, ele tem que estar muito bem preparado para evitar qualquer desperdício. O tempo que vai demorar para essa corda descer no equipamento, ele descendo ali, alguém acompanhando ele de cima ou de baixo, dependendo de como for a altura do ambiente. Outra, que são pessoas, no mínimo ali vai ter uma equipe. É uma equipe, na verdade não é um profissional, estou tentando, dependendo assim, do empreendimento que vai ser, a altura do prédio, edifício, isso pode variar muito. Aí o que nós temos aí? Custo alto, profissionais, vidas humanas em risco, certo? E ainda um serviço que pode ter um nível ali de falha. O que acontece? Quando a gente coloca esses drones com esse jateamento, fazendo esse serviço de forma automatizada, o drone, como o Marçal citou, no exemplo, ele trouxe bem pontuado, tem essa questão do drone já escanear o ambiente e otimizar a limpeza, o jateamento, certo? Não coloca a vida de ninguém em risco. O tempo de execução da tarefa é muito menor, certo, Marcelo? Sim, 2 dias. 2 dias. Olha o tempo que ganha. Lavadora, tipo, pega um prédio que é todo espelhado. Edifícios grandes, empresariais, isso daí é um ganho enorme. Então, pessoal, a gente chega numa conclusão preliminar, baseado nesse exemplo, que a gente tem muito mais que falar. Esse é um exemplo único entre muitos, mas a gente consegue trazer para esse momento um exemplo muito positivo. Sim. Só que a gente tem muito mais coisa aqui para falar. Como esse vídeo aqui já está chegando no tempo que a gente precisa aqui e tal, a gente tem que cortar um pouquinho, depois a gente continua mais com vocês. Eu acho que vocês estão gostando, a gente quer saber a opinião de vocês. O Marçal aqui tem muita coisa para compartilhar, né, Marçal? É um assunto que, se for ver, tem muita coisa. Tem a vantagem, tem a desvantagem, tem o medo, né? Porque eu vejo os profissionais falando que não, que a inteligência veio para melhorar a vida, só que assim, vai dar desemprego. Vai dar muita coisa, porque assim, imagina o mercado, um extra da vida aí, quantos funcionários tem? Imagine quantos o cara vai ser demitido, se automatizar tudo. Então, são coisas que se a gente tem muita coisa para conversar, para a gente botar ali. Eu preciso saber a opinião de vocês, qual medo que vocês têm e o que vocês acham também, porque eu tenho, vou te falar que eu tenho. Eu fico vendo o filme, como eu vi o filme do Exterminador do Futuro, cara, do ser humano contra as máquinas, e infelizmente eu não vejo outra coisa diferente daquilo. Não tanta ficção como aquilo, mas está caminhando para isso. Infelizmente, está caminhando para isso, porque vai ter uma revolta, porque se criar um desemprego grande aí, como eu estou pensando, o pessoal vai ficar revoltado com as máquinas, com certeza, com a automação, né? Galera, o Marçal trouxe uns pontos aí interessantes, que a gente acaba de sair de um exemplo interessante, positivo, mas a gente tem um alerta aí que ele acendeu aí, que é bem forte, que tem que ser discutido. A gente tem muito o que trazer aqui para vocês. Então, para umas próximas continuações sobre esse debate, sobre esse tema, e se vocês gostaram, a gente quer aprofundar um pouco mais nisso. Porque eu acho que a gente tem outros exemplos positivos aqui que a gente quer discutir com vocês, mas a gente também quer colocar os riscos, os alertas. Acho que o exemplo que o Marçal trouxe aí do Exterminador do Futuro é um exemplo que vem na cabeça de muita gente quando a gente fala de inteligência artificial e que tem que ser citado porque ele levanta um possível alerta aí que já foi levado em discussão em algumas notícias que a gente vai trazer para vocês, inclusive na próxima live aí, falando um pouquinho mais sobre isso. Por hoje, a gente quer deixar esse ponto aí em aberto, esses questionamentos. Queremos saber de vocês o que vocês pensaram, o que vocês acharam. Comenta aí. E na próxima eu tenho uma ideia, cara. Esse dia eu estava vendo uma coisa que isso vai impactar muito todos os brasileiros, tá? Sobre isso está vindo por causa da automatização desse bagulho de inteligência artificial, senão não teria, porque a Receita Federal, esses bagulho tudo do governo, não fazia isso. Está fazendo porque agora estamos conseguindo cruzar os dados muito mais rápido. Então vai ter um controle muito maior de fiscalização de imposto de renda, um monte de coisa. Então a inteligência artificial vai vir para isso também. Então os brasileiros também têm que se ligar nisso. Porque não é só na parte de desemprego, na parte fiscal, na parte de tudo. Logo eles vão criar um número que vai ser tudo. Então é uma coisa que eu queria boa
próxima. Vocês ouviram live aí o que o Marcel trouxe? Se vocês gostaram do que ele falou, deixa aí nos comentários que aí a gente aproveita e a gente traz para a próxima aí com um pouquinho Isso. desse tema aí, dessa fiscalização, desse controle. A gente tem alguns estudos aí que a gente andou Sim, fazendo sim, e que a gente quer compartilhar com vocês. Se vocês acham que é um bom tema para a próxima, só deixar aí na descrição do canal, aí na descrição, não, nos comentários aí abaixo. A gente vai olhando, a gente vai acompanhando e a ideia é ter vocês aqui com a gente participando. A gente tem muita coisa para debater e a gente faz questão de estar aqui com vocês aí toda semana aí, trazendo novidades, trazendo um bom debate. Pessoal, agradeço aí o Marcel aqui por estar comigo hoje aí mais uma vez. Obrigado a aí. vocês aí por ter ficado com a gente na live aí. Espero que tenham gostado aí. Na próxima aí, dá as ideias de vocês também, que vocês querem, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão do que a gente falar aqui, tá? Até para vocês também tirar a dúvida de vocês. Sugestão de tema, estamos aqui para conversar. Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.